começar? É já, já te vou pedir para. Ora, cá estamos no Instagram, em direto. Vamos falar sobre o estigma da mulher perfeita. A segunda parte. Já cá temos aqui a nossa Sona. Já te enviei, Sona. Já recebeste, Sona? Bem-vinda, Virgínia! Olá, querida! Tcharam! Olá, Sona! Bem-vinda novamente! Como estás? Eu estou ótima e tu, como é que estás? Foi um dia ótimo. Consegui ir à tarde, um bocadinho à praia, foram duas Ai, que horas, mas bom! foi fantástico para renovar energia. Estava a precisar. Chega aqui a uma altura que a gente precisa de Faz renovar falta. energia. Para mim, é excelente. Isso e a natureza. Acho que a praia é assim ainda para mais no verão, não é? A nível És de mais, limpeza é mais imediato. és fã de quê? Praia ou campo? Eu prefiro o campo. Eu prefiro a natureza. Eu a praia. Em primeiro lugar. É assim, tudo faz parte da natureza, não é? A própria praia faz parte da natureza, os animais Uhum. fazem parte da natureza e nós fazemos parte da natureza, não é? Sim. Que altera isto? É as cidades, é a poluição, são vários Olha, fatores que desculpa interromper-te, vamos já dizer olá à deixam. Virgínia. Eu já disse, Viva! agora isto, Falto eu, não é? Viva Virgínia, exatamente. bem-vinda, obrigada. Eu já não lhe digo olá hoje, que eu hoje já falei com ela, já estive Muito com bem. ela, Então o faltava que eu é dizer-lhe ótimo. olá. Vamos esperar mais um tempo enquanto para ver se para Pronto, chegarem mais pessoas, sim. exatamente. Estavas-me a contar que tu és mais amiga do campo. Ai, a natureza, não sei, acho que me preenche mais. O cheiro Uhum. é mais ativo em mim. Bem-vinda, Laura! Olá, querida! El Peralta é a Laura, que também temos aqui connosco algumas Olá, vezes. Laura. Uhum. E eu sinto uma maior calma. Sabes que isto depois também depende muito da nossa personalidade, da nossa forma de ser, não é? Eu, como muitas vezes necessito de sentir essa calma, acho que a natureza me traz esse efeito imediato. A praia, para mim, é mais no sentido de limpeza energética, sinto-me Pois mais. tem tudo a ver com a tua área, né? Não é? Olá, Laura. Tudo bem? Olá, querida Laura, Tem tudo a tudo ver. é a vertente, digamos assim, mais Então, para espiritual. ficarmos, aproveita enquanto as pessoas vão chegando, para ficarmos perfeitas, o que é que tu aconselhas? As duas coisas, praia, campo, para férias, que é para Praia, restabelecer ali bem energias ou só uma delas? coisas. Primeiro, que a gente se identifica mais, cada um tem uma preferência. Segundo, Uhum. tudo o que seja natureza, nós fazemos parte e há uma troca de iões que nos completa e nos reenergiza. Portanto, eu diria primeiro a praia e Uhum. depois o campo. A praia Ok. faz a limpeza, isso é que nós nos sentimos Uhum. cansados, e o campo dá-nos energias, digamos assim, limpas. A Laura diz Ok. também prefere o campo. Olha a minha mãe, temos A aqui, sério? Boa. bem-vinda, Ana Isso é Maria. ótimo. André, eu Sabes, vou Ana? projetar a luz, portanto eu vou, mas eu estou a ouvir na perfeição. Conta. Claro, a minha mãe está sempre presente. Olha, a Virgínia prefere a praia. Ah, é? Sim, a Virgínia prefere a praia. Eu Eu estou à também espera, prefiro a praia. eu vou às duas coisas, mas natureza. Eu costumo dizer que eu prefiro uma casa com natureza perto, e há quem prefira, o campo fica para depois, dizemos Pois. duas. E há quem Sim, prefira a casa. realmente é uma questão do gosto, não é?
É uma questão de personalidade. A questão é nós termos, nós identificarmos, porque se não nos identificamos não faz sentido. Uhum. Bem-vindo, Eveline Dias. E temos Bem-vinda. também o Horácio e Evelina. Olá, viva! Ai, o Horácio ainda não tinha visto. Olá, Está aqui o Horácio. Horácio Pascoal, bem-vindo também. Vindo. Muito bem. Isto é um ótimo A tema. Eu sala adoro está a ter. ficar composta. Tá, sim, senhora Sona. Estamos só a aguardar um bocadinho. Se calhar até começamos, não, Sona? Se calhar sim, vamos começar, É? sim. Muito bem. Uhum. Quer começar? Para Queres ganharmos que... aqui tempo, porque essa história de 1 hora, nós falamos pouco, não é? Às vezes não chega a dizer tudo. Nós, as duas juntas, isto dava lives para 3 horas e sempre com temas daqueles, não é, Sona? Sempre com temas daqueles. Complexos, fortes, pertinentes, mas necessários. Exatamente. Tens a palavra da Tenho abertura, a força palavra. nisso. Muito bem. Uhum. Esta é a segunda parte da live do estigma da mulher perfeita. Já na primeira live nós falámos aqui um bocadinho que nós falamos aqui em mulheres perfeitas, mas nós não queremos de alguma forma puxar ao feminismo ou falar que as mulheres são melhores que homens. Não é esta a base de comparação Não, nesta de live todo, de todo. de todos. É efetivamente falarmos sobre estigmas que existem muito direcionados às mulheres e também Uhum. existem muitos estigmas direcionados aos homens. Claro. E nós também abordamos assim mais levemente, porque a live está desta vez direcionada para as mulheres. Então, na primeira live, eu vou só fazer um resumo muito rápido, é que a mulher tem que ser perfeita em tudo. Há uma exigência em que ela tem que ser bem-sucedida no trabalho, em que ela Uhum. tem que ter tempo de ir ao ginásio para estar elegante, vestir-se bem, ter efetivamente sempre um sorriso no rosto, cuidar dos filhos, ajudar o marido, cuidar da casa. E, quer dizer, isto é exaustivo, não é? Ela É muita exigência? é muita exigência. Pronto, nós falámos aqui um bocadinho sobre isto e porque é que esta exigência, no fundo, nos retira na nossa. Girl power. Na exatamente. Girl Power, Laura, Olá, exatamente. Sónia. A Sónia Temos que acabou de ser. entrar. Bem-vinda, Sónia. Então, isto do Girl Power vai ao segundo ponto da live anterior, que é as mulheres têm uma tendência enorme em competir muito umas com as outras, não é? Quando nós assumimos o Girl Power, nós ajudamos umas às outras e em vez de, sei lá, julgarmos, criticarmos, compararmos, nós ficamos felizes pelo outro, e isto não é só com as mulheres, é com todos, nós ficamos felizes pelo outro, nós aprendemos se aquela pessoa conseguiu alguma coisa que efetivamente eu não consegui, eu questiono porque é que ela conseguiu e então como é que eu posso fazer? O que é que ela fez para lá chegar? Faz-me sentido, não é? Pronto. Claro. Sim. Laura, não é uma questão de feminismo. Bem-vinda, André. Já temos aqui 2 homens. Muito bom, Fantástico. muito bom. Isso é um assunto transversal. Aliás, eu até costumo dizer, assuntos que, nomeadamente, parece que estão mais direcionados para ao feminino ou masculino, eu costumo dizer que são assuntos para todos, porque E um ouvindo sempre pode ajudar o lado oposto, não é? muito Portanto, bem. por isso eu não defendo muito um assunto específico só para mulher ou um assunto específico só para homem. Naturalmente que eles têm de ser falados, porque às vezes há especificidades, mas Uhum. ambos participarem é sempre uma mais-valia para os dois lados. Por isso, Exatamente. homens, palmas e muito bem-vindos, mantenham-se por aí. Muito bem, porque o que disseste também é verdade. No momento em que eu percebo que há algo diferente, eu posso fazer essa mudança. Se Uhum. todos nós estivermos atentos a isto, eu posso mudar em mim e, por sua vez, se cada um de nós mudar, nós conseguimos, então, a diferença e aquilo que se chama um mundo melhor. Parece uma frase clichê, mas nós todos estamos constantemente em evolução e à procura do que é um mundo melhor, não é? Tivemos aqui uns coraçõezinhos, Sona. Estamos a Vá ti, meu lá. Deus! Ainda por cima É, é é sexta-feira, estão cheios de glitter. Hoje brilham mais. muito bem. Hoje vamos começar com um novo tema, portanto, assim só resumidamente, eu sou a Andreia, hipnoterapeuta e coach, e a Sona é Sónia nossa. Patti, consultora. Sim, sim, força, força nisso. Diz, querida, diz. Consultora de imagem e formadora.
Muito bem, de imagem e comunicação. Juntámos-nos porque surgiu esta ideia, uma ideia que inicialmente foi pedida numa live e agora estamos a dar, como a Sónia diz, a doar conhecimento. E tem sido muito giro, porque por vezes vêm-nos fazer questões, falam muito e participam muito connosco e, portanto, parabéns para todos os que estão connosco hoje e que continuam sempre a acompanhar-nos dentro das possibilidades de cada um. Sónia, vamos começar então com o primeiro estigma de hoje, não é? Nós falámos que tínhamos aqui estigmas para falar. Então, todas as mulheres nasceram para ser mães. Bom. Será que sim ou não? Será que sim ou não? Quem achar que sim, coloca aqui. Quem achar que não, coloca aqui também. Porque esta parte é muito mais associada à mulher, não é? A mulher é como se fosse ela a fazer a escolha. No meu ver, não é uma escolha só da mulher, mas o que nós queremos aqui referir é a tendência geral, a exigência e um bocadinho uma falta de aceitação. É como se, quando a mulher diz em voz alta, eu não quero ser mãe, houvesse algo de errado com ela, não é? Há uma nuvem de julgamento sobre ela. Exatamente. Portanto, de imediato vem aquela, tu não queres ainda ser mãe, o relógio biológico ainda não está ativo. Ou, então isso, se tu não queres ser mãe é porque ainda não estás com a pessoa certa. Quer dizer, há sempre várias condicionantes. A Laura diz que sim, que acha que é a melhor coisa que nos pode acontecer. Concordo. Concordo. Sim. Parabéns a todas as mamães. Muito bem. Laura, sem dúvida nenhuma, ser mãe pode e é efetivamente uma coisa que eu acredito ser fantástica. Eu não sou mãe, só não posso partilhar, tu também não és, não é? Sim. Não sou nem quero ser. Ora, aqui está. Obrigada pela partilha, querida. No entanto, se é algo que eu não quero, já assumi isso, eu já, digamos assim, já tenho a minha maturidade emocional e eu sei o que é que eu quero, o que é que não quero, logo se eu for mãe, não vai ser uma coisa muito positiva para mim, não é? Portanto, isso significa que há algo de errado? Eu estou maravilhosamente bem. Ora, aí está. E adoro as crianças. Exatamente. Não lhes sou indiferente de todo. Eu acho que a questão ultrapassa o conceito do gostar ou não gostar de crianças, porque para além do julgamento, claro, eu estou aqui a falar, mas isto é mais a tua área do que a minha, não é? Fiz-me de experiência. Eu de entrar, mas falando um bocado pela minha experiência pessoal, não se trata uma questão de gostar ou não gostar de crianças, vai muito para além disso, são uma série de fatores que determinam que a pessoa chega à escolha final a decidir se quer ou não quer ter filhos. Se quer ou não quer adotar, enfim, toma a sua decisão. Eu penso que vai muito, tenho a certeza absoluta que vai muito além do grande facto de gostar ou não gostar de crianças. Quem não gosta de crianças? É difícil não gostar. É difícil. Sim. Acho que essa questão nem se coloca, não é? Esse é o arremesso, essa é a arma de arremesso. Não gosta de crianças. Ou então nem dizem nada quando estamos com os filhos de quem sabe que a pessoa não quer ter filhos por opção, há ali como se condicionar a criança a lidar contigo. Ele não quer ter filhos, ela não gosta de crianças. E não tem nada a ver com isso. Isso é outro mito que há à volta disso. E para além de mito, é um preconceito que as pessoas assumem logo à partida, nem equacionam outras situações. E mais, eu até vou um bocadinho mais longe, nem equacionam que pode até ser pessoas que não possam ter filhos por outros motivos mais graves, não é? Exatamente. Pelo menos só pela questão. Vamos só pela questão, lá está, que começa efetivamente, independente, nem sequer questionam mais a fundo. É algo de errado. Não quer, as pessoas querem, portanto há algo de errado. Ou não gosta de crianças, quer dizer, existem N coisas. Ou porque ainda não conheceu a pessoa certa, ou não sabe o que é que está a dizer, desvalorizam completamente o que a pessoa está a dizer, ou não sabe o que está a perder da vida, etc. Eu acho, aqui, e nós podemos explorar isto, nunca mais acaba, não é? Mas aqui é uma escolha. É uma escolha eu assumir as coisas boas e as consequências de ser mãe.
Assim como é uma escolha boa assumir as coisas boas e as consequências de não ser mãe. A questão é eu ter efetivamente, Exatamente, Laura, exatamente. não podemos questionar ninguém sem saber exatamente. A questão está Isso. aí. Mas a questão é que se questiona Exatamente. muito. Questiona-se muito, é Questiona-se logo sempre. o preconceito. Sempre. E isto acontece com escolher não ser mãe, e isto Uhum. já houve, agora não me lembro o nome de uma jornalista que assumiu isto num programa qualquer, e aquilo foi um julgar de coisas, não é? Sobre o que é que ela queria, o que é que ela não queria, sobre, quer dizer, toda a gente sabia falar dela e basicamente a escolha é só dela. A escolha era só dela. E vão-me dizer a mim, então mas a pessoa não pode mudar de opinião. Pode. Poder até pode, então qual é o problema? Está Não há tudo problema na bem. mudança. Uhum. Isto é tudo bem, a questão está aí. Se a pessoa hoje em dia se diz não quer e amanhã decide querer ter, também está tudo bem. A questão é que, exatamente, no entanto, no caso da mulher, a idade aqui condiciona o não querer e depois de mudar de ideia. Tudo bem que a medicina está muito avançada, isso em termos de conhecimento geral, cultura geral. Não estamos aqui, não estou aqui a entrar em parte Sim, sim, médica, coisa nenhuma, porque não é o meu âmbito. Mas tem a o meu, medicina nesse está, sentido não. a medicina está muito avançada nesse aspecto de se poder ter até mais tarde, muito embora existem estudos que colocam as vantagens e desvantagens de se ter tarde. Mas penso que a mudança de ideias também, há sempre a parte da opção de adotar, como é óbvio, mas para quem pretende ter filho biológico, a mudança de ideia também poderá ser num momento em que já não haja grandes Possibilidade. condições, exatamente em termos etários, para o ter. Mas, quer dizer, isso são riscos, são desafios que cada pessoa que decida a opção de não ter filhos, sabe à partida que tem pela frente um dia que venha a mudar de ideias, não é? Penso que cada pessoa tem consciência disso. Mas só para acrescentar também outro ponto, Andreia, ainda bem que no tempo moderno, se assim posso dizer, há liberdade nas sociedades ditas modernas e desenvolvidas, porque sabemos perfeitamente que há países, essa equação nem se coloca. Exatamente. Como nas ditas sociedades, as sociedades ditas desenvolvidas e modernas, outrora também não se colocava. Não é? Pela história sabemos que a mulher existe para quê? Certo? Isso todos sabemos. Exatamente. Para procriar. Muito bem. Exatamente. Portanto, a modernização da sociedade veio trazer aqui uma vantagem e depois o papel da própria mulher, da sua afirmação, da sua oportunidade, possibilidade de empoderamento de escolha, também veio trazer aqui um conjunto de vantagens para ter voz, para poder decidir, para poder escolher o que quer fazer no seu percurso de vida e como o quer fazer. Isso foi, é mesmo isso. É a capacidade que nós temos agora de fazer as nossas escolhas, o nosso Ana, percurso de vida e de escolher. Bem-vinda, Ana. Então, olha, bem-vinda, Ana, outra Ana que acabou Ana, de. as Anas são fantásticas, realmente. Não, bem verdade, concordo. E, e assumir apenas que é uma escolha. Não está nada de errado com a pessoa, não está nada de errado com a mulher, Não, de assim como se tudo. o homem também decidir não ter, não é? Não está Uhum. nada de errado com a escolha que a pessoa acabou de fazer. Uhum. Esta escolha é uma. Lá está, vem de trás. A mulher nasceu para procriar e se nós formos lá atrás, lá está, não parávamos de falar. No entanto, esta escolha de dados, eu agora vou partilhar aqui um bocadinho. Eu tenho 30 anos mais novos. Adoro Bem-vinda, isso. Maria 30 João. anos mais novo, isso é muito chique. Isso é É nova chique, forma não de é? ver a Não, idade? não é verdade. Eu não tenho problemas nenhum em dizer, eu gosto de brincar. Eu Não tenho, sei. eu tenho 39 anos, ainda não sou mãe, e há muito essa questão que tu falaste há pouco, que é efetivamente a idade de estar a chegar a
digamos assim, um patamar em que cientificamente começa-se a tornar mais difícil. Não é impossível, não é nada disso. No entanto, há outras opções. Opções que eu também questionei. Porquê? Porque eu ainda quero ser mãe. No entanto, eu não acho que ser mãe esta é a minha opinião, está bem? É a minha opinião pessoal sobre a situação. Não acho que ser mãe seja uma coisa que se deve escolher de ânimo leve e há consequências de o fazer e benefícios. No meu ver, fazê-lo é uma escolha que eu devo fazer e, por exemplo, eu planeei uma data para fazer essa escolha. E aqui não tem a ver com homem ou com mulher. Tem a ver com a minha escolha. Efetivamente, amanhã, se eu quiser, eu posso ter isso independentemente de ter namorado, marido, o que quer que seja. E aqui era um outra live. Outro tema, André, outro tema. Porque aqui então há N opiniões e todas são válidas. Eu hei de fazê-lo e sei que nem que seja de forma a adotar, não estar agora a dar aqui, mas efetivamente eu posso fazê-lo porque é uma coisa que eu ainda o quero fazer. Tenho uma data, claro. Tenho um plano e tenho uma forma de fazer a minha escolha. E está tudo bem. Se eu amanhã disser, afinal já não quero ser, porque é válido, eu não acredito que, conhecendo-me a mim, que isso vai acontecer. Não é porque está errado. Mas colocas essa hipótese, certo? Exato, sim. Olá, Áurea, também está aqui a Áurea connosco. Viva, bem-vinda. Bem-vinda, Áurea, Maria João, bem-vindas todas. E é uma escolha. Dizer, Andreia, exatamente. E acima de tudo nós trouxemos este tema porque parece que há uma nuvem, como tu bem utilizaste a expressão quando anunciaste o acontecimento da segunda parte da live. Há uma espécie de nuvem sobre o adjetivar a mulher que é mãe é perfeita e a mulher que não é mãe porque não pode, pelos motivos que for, e eu pergunto, ela é o quê então? Lanço eu a pergunta. É uma boa pergunta. Não tenho respostas. Não é? É, efetivamente uma boa pergunta, sim. Eu acho que isto tem a ver com aceitar a diferença do outro, achar que alguém que faz uma escolha diferente da nossa, que de alguma forma não nos identificamos, tem algo de errado. Ou também vem muito a questão do superior a nós. Nós estamos aqui a partilhar agora duas pessoas numa live em que uma tem a escolha efetiva de não querer ser mãe e uma pessoa que quer ser mãe, e estou a assumir isto em direto, e ela também, não é? E está tudo bem. Não é? Não é porque a escolha, eu não me identifico com a escolha da Sónia, a Sónia não se identifica com a minha escolha, que nós achamos que temos algum problema, que somos superiores. E é preciso compreendermos que a vida não é uma linha reta, que há diferenças, e a diferença está tudo bem. Quando nós começamos a ponderar, esta pessoa é diferente de mim, e o que é que isso significa? Há algo de errado? Não é? Há alguma coisa que diz que toda a gente deve fazer o mesmo que eu estou a fazer? Quando nós fazemos isto, diz. Não, conclui o teu raciocínio para não te perderes. Diz. Quando nós fazemos isto, nós deixamos de julgar quem quer ser mãe, nós deixamos de julgar quem só teve um filho, mas podia ter tido dois, nós deixamos de julgar quem se veste na rua de uma forma completamente diferente da nossa. Nós deixamos de julgar quem é mais gordo ou mais magro, porque é muito magro ou porque é muito gordo. Nós deixamos de julgar, nós aceitamos que nós somos pessoas que temos diferenças e estas diferenças fazem este mundo, não é? E é só isso. Temos que aceitar. A diversidade é que enriquece. Exatamente. Muito embora nesta questão da maternidade e da classificação da nuvem negra que não se assume, ela está presente, perceptível para algumas, normalmente ela é perceptível para as que optam por não querer ter filhos. Porque quem opta por querer ter filhos está no seu universo perfeito. Felizmente todas as mães que eu conheço amam ser mães, como tivemos aqui a Laura, diz que foi a melhor coisa, é a melhor coisa, e acredito plenamente nisso. Estão no seu universo, estão no seu caminho, no seu alinhamento felizes,
porém essa nuvem está em cima da cabeça de quem opta por não ter. Exato. Contudo, eu estava há pouco a dizer que nas sociedades ditas desenvolvidas e modernas, mas também mesmo dentro dessas sociedades, como nós somos uma diversidade, não é? Portugal não é habitado só por portugueses, sabemos todos disso. Gostemos ou não gostemos, portanto, isso não está aqui em causa. Quem não gosta, infelizmente para si, porque não há de ser diferente. Como diz agora, aceita que dói menos, não é? Aceita que... Exatamente, infelizmente para si não há de ser diferente. Não há nenhum país que vá viver só com os seus nativos, não é? Isso já não existe numa era da globalização. Portanto, é bom que as mentalidades comecem a ganhar outro tipo de molduramento, porque é necessário, mas mesmo dentro das sociedades ditas desenvolvidas, há culturas diferentes. Não é? E também por uma questão cultural, também se coloca a situação da mulher ter a liberdade ou não, a força e a coragem ou não de enverdar que não quer ter filhos, assumir isso e viver tranquilamente com isso. Portanto, o fator Exatamente. cultural também aqui tem um enfoque muito grande. Assumir quem é, assumir a verdade de cada um. E a minha verdade, independentemente da maioria ou do preconceito, ou nós sabemos que infelizmente existe. O que é normal, e esta é uma questão que eu faço, o que é normal? Não é? Quando eu me questiono a mim, o que é normal? O que é normal? Normal é ser igual ao outro? Ou normal é um hábito? Então, Ou se normal para será mim um conjunto de padrões que estamos habituados na sociabilização e o normal, que implicitamente ou inconscientemente assumimos todos que todos fazem daquela maneira. exatamente. Isso é o padrão que toda a gente olha como normal. Mas se eu estiver num sítio em que ninguém quer ser mãe, vamos dar aqui este exemplo, quem é que é? E uma pessoa não quer, ou duas, ou três, quem é que é o normal ali dentro? Explica-me. Pois. Então aqui estamos a falar que tudo depende da maioria. Da maioria ou das minorias. O normal é a maioria. Quando nós percebemos que a maioria não significa ser normal ou certo, Uhum, não há certos ou uhum. errados, nós percebemos que está tudo bem, está tudo no seu caminho, está tudo a caminhar de acordo com a verdade de cada um. Isto é o que seria aquilo que eu chamo o mundo perfeito, não é? É um clichê, mas é uma realidade. É uma realidade que nós temos que... É um mundo perfeito, sabemos que não existe, mas também sabemos que existem pessoas a falar sobre isso, a lutar de alguma forma para que isso exista. Sabemos que existem pessoas que não têm medo de assumir a sua verdade. São essas pessoas que chegam ao consultório. São essas pessoas que chegam ao gabinete a acharem que tem algo de errado com elas, porque à volta delas toda a gente lhes disse que era errado fazer aquilo. Que é uma escolha assumida, não é? E nós começamos a questionar-nos a nós mesmos. Então, se eu começar por mim, não é? Assim como tu, Sónia, começaste por ti, assim como aqui a Áurea, o André, todas as pessoas que estão aqui a assistir, olharem para eles e quando evidenciarmos a diferença no outro, seja ela qual for, e percebermos que a normalidade é definida por mim e muitas vezes pela falta de hábito vamos lá ver, a falta de hábito é muitas vezes um padrão que eu tenho na minha vida, eu tenho um hábito. A partir do momento em que eu faço algo diferente, não significa que esteja errado, pura e simplesmente eu tenho algum tempo que eu necessito, a minha mente necessita para se acostumar. Mas mesmo que essa fase de acostumar dure algum tempo, não significa que outra pessoa esteja errada e que nós temos que, somos os primeiros a colocar, porque temos mente consciente para isso, que o que é diferente ou aquilo que ainda não está criado como um hábito, volta a criar. Então vamos lá ver. Antigamente, conduzes, Sona. Sim. Pronto. Se a primeira vez que nós começamos a conduzir um carro, eu sei que é uma comparação agora diferente, aquilo é loucura. A gente sabe que a sociedade diz que a gente deve ter um carro. Ou, pronto, tomamos uma liberdade, independência, etc. Mas aqui há uns anos atrás, uma mulher conduzir era impensável. Graças a Deus à evolução, não é? Conduzir era para os homens. Hoje em dia, não.
Mas o que é que aconteceu? Nós achamos aquilo tão estranho, porque temos que olhar para o espelho, olhar é as mudanças, é o volante, é olhar para o espelho retrovisor, para os espelhos do lado, ter atenção aos sinais, etc. Hoje em dia, se criarmos esse hábito, hoje em dia, ou seja, insistimos, hoje em dia ninguém sequer pensa ou questiona como é que vai conduzir. Pura e simplesmente senta-se, vai a É pensar na vida. automático já. É automático. Então, o que é que a sociedade necessita? De olhar para outras coisas de forma diferente, não é? E deixar, permitir, aceitar que se calhar isto para mim é novo, está-me a custar um bocadinho a olhar, mas se não tem nada de errado, eu posso fazer essa mudança. E amanhã pode ser um dia, pode ser dois, pode ser três, não interessa. Eu, na minha opinião pessoal, eu penso que há aqui três fatores, aliás, que podem contribuir, dois essencialmente, vá, podem contribuir para a construção desse hábito de ser livre e deixar o outro ser livre. Porque no fundo é isto, é ser Ora, livre e permitir ao outro ser livre. quando a minha liberdade interfere na liberdade do outro, eu já estou a perder o respeito pelo outro, não é? Exatamente. Ou seja, A outra questão aqui é o respeito. Respeitando a nossa vida, respeitando a vida alheia, as coisas tornam-se relativamente mais fáceis e menos penosas para quem, à partida, perante as nossas percepções, os nossos olhos, façam escolhas diferentes da nossa. Porque realmente o normal é a construção, o normal é um conjunto de conceitos e escolhas que cada pessoa vai acrescentando na sua construção. e a O abertura de novos normal, momentos. exatamente, o normal de um look clássico, vá, de um visual clássico, é a escolha de peças constantemente clássicas, em que a pessoa já entra naquele ritmo. Isto aqui estamos a dar exemplos mais mundanas para ser facilmente perceptível. A Certo? pessoa entra naquele ritmo. Quem é clássico não vai escolher um blusão de cabedal cheio de taxas, já sabe o que é um blazer, é um casaquinho de malha, é uma blusa. À medida que vai tendo esse hábito, vai entrando no seu normal. Ora, quando se depara com alguém que é gótico, Ora, ou então com não. alguém que é roqueiro, estilo roqueiro, é assim, Exato. naturalmente até pode olhar espantado, mas diz a regra da etiqueta, olha espantado, se não tem bom a acrescentar, fica na sua. Que é uma coisa que os outros países, aqueles que a gente. Olha, por exemplo, Londres. Ai, Não tem Londres, mal. então. Não, esta é uma comparação agora a Eu nível acho de que toda a imagem. gente devia fazer um estágio de diversidade em Londres. Toda a Chegava gente. cá, está tudo bem. Já não Uhum. há diferença, já não há julgamento, já não há crítica, já não há o outro é mau por causa disto e por causa daquilo, e pronto, não é? E é esta mudança. Há uns anos atrás, quem fazia tatuagens, epá, estão ali na minha zona, era drogado, era sei lá o quê, não é? Pois. E hoje em dia, isso praticamente já não se põe em prática, não é? Bem, agora que já terminamos aqui a parte da mãe, não é? Do Vamos facto das fazer essa ponte. mulheres, Posso dar essa introdução para fazermos a ponte? bora, Que Sónia. vamos entrar no ponto de as mulheres no contexto de trabalho. Uhum. E A aqui mulher precisa. Diz, digamos, querida, o trabalho e a desculpa. maternidade juntos, mesmo não nós sermos duas pessoas que não temos filhos. Atenção, nós não temos filhos, não estamos aqui a mandar, permitam uma expressão bitites relativamente a este assunto, não. Porque eu costumo Entendi. dizer, mesmo que. Não, a sério, porque também há outra nuvem que é: não tens filhos, essa palavra para ti é tabu, tu não tens direito a falar destes assuntos. E não é bem Exatamente. assim. Quem não tem filhos é madrinha de alguém, tem sobrinhos, eh, tem, Bem, tem mas não é. amigas que têm filhos. Há uma Exato. série de situações. Tudo muito bem. Se me falar entre uma situação de parto, claro que eu fico calada, como é óbvio, não é? Claro. Não faço a mínima ideia, nem tenho interesse em saber. Oh, Sónia, tu podes não ter tido um parto, por exemplo, e agora estamos a mesmo aqui, mas podes achar e ter a tua opinião, e quando eu digo opinião, daquilo que tu Tenho achas respeito que e deve sensibilidade acontecer, não é? pelas mulheres por aquilo que me contam e que reforça ainda mais a minha ideia de não querer ter filhos.
Enfim, Exatamente. mas tenho o respeito e a sensibilidade e olho para elas, enfim, sou solidária, mas e depois vejo os bebés todos maravilhosos e digo, ai, mas então valeu-te a pena mesmo, porque realmente, pois não é, realmente é fantástico. E É então a verdade. Então, maternidade, né? A maternidade depois no mundo do trabalho é outro desafio que a mulher que tem filhos enfrenta e onde eu acho que a injustiça é mais gritante, não é? O conceito da mulher perfeita é mais gritante. Por isso, tu que és coach, o que é que tu recebes, sem querer entrar aqui num caso particular, como é claro. óbvio, Uhum. no teu consultório relativamente a isso? Bom, eu aqui vou falar um bocadinho mais da minha experiência em recursos humanos. Eu acho Uhum, que, como eu tive em recursos humanos em empresas, sim, havia uhum. muito a questão de, não vou falar nomes de empresas, nem dizer que foi num sítio ou que foi noutro, Sim, não é claro que isso. não, aqui não. Até a própria empresa tem vários chefes, várias escolhas, e havia e continua a existir, apesar de eu já ter saído do mundo empresarial, pelo menos por conta de outrem, não é? Há a questão de não vou escolher esta pessoa porque daqui a um tempo vai ser mãe. Bom, isto é muito complicado. Uhum, É muito complicado porque a pessoa em si que está a ser ou que quer ser mãe não tem que fazer uma escolha entre o seu trabalho e ser mãe. E claro. muitas vezes há a parte dos chefes que fazem esta escolha, é porque as equipas normalmente estão sempre mais reduzidas. Então, o que é que eles sentem? Esta pessoa vai ser mãe, vai se dedicar ao filho, vai faltar porque ele vai ficar doente, porque isto e nós assumimos logo o pior cenário possível e eu faço a escolha de escolher outra pessoa que não tenha o facto de ser mãe para a empresa. Bom, isto é muito complicado. Primeiro porque nós fazemos logo o cenário negativo. Segundo, porque o facto da pessoa ser mãe, ou o número de horas que nós estamos no trabalho, não significa que essa pessoa não seja mais competente daquela que até hoje não é ou não... Pronto, tudo bem, não queres fazer a escolha da mãe, não é? Uhum. Em todas as escolhas que nós fazemos, nós temos a assumir um preconceito por trás, ou uma situação em que o cenário mais provável é este. E isso já aconteceu várias vezes na empresa, eu tive quase 20 anos em empresas, atenção, praticamente sempre em recursos humanos, e eu já me apercebi de pessoas que acabam por dar muito mais à casa, mesmo sendo mães, pessoas que têm 4 filhos, ok? E dão à casa, e efetivamente pessoas que se calhar têm menos responsabilidades, não é uma crítica e isto também não é geral. Não quer dizer que as pessoas lá por terem menos responsabilidades não são responsáveis. Quando eu digo menos responsabilidades, depende. Não são responsáveis, mas assumirmos logo à partida que uma pessoa ser mãe não vai dar o mesmo contributo à casa de que daria se não fosse, eu Uhum. não acho isso correto. Mas Não diz-me acho uma coisa, na tua experiência, isso. essas pessoas que assumem isso, normalmente são pessoas que já são mães ou que foram mães, certo? Já foram mães e pais, sim. Exatamente. Isso é estranho, não sei, no meu entendimento. Pela minha experiência, regra geral, este componente é mais pelo homem. E depois também depende muito do cargo em si, mas isto acontece muito hoje, muito mesmo, muito. Uhum. Nós, numa empresa, porque aqui há vários estigmas por trás, eu tenho que votar sempre mais meia hora ou uma hora no trabalho, porque senão eu não estou a mostrar preocupação. Sim, mas isso é uma questão cultural que nós em Portugal temos em termos de trabalho. Nós Certo, temos, mas sim, isso eu se vem pelo for nosso tecido empresarial, não é? Eu, se for mãe, vou estar 5 ou 6 meses fora, ou 4, 5, pronto, dependendo. Depois, o que é que vai acontecer? Eu vou ter licença de amamentação e vou estar a trabalhar menos 2 horas. Uhum. Significa, às vezes a responsabilidade é tanta que a pessoa acaba por fazer muito mais naquele número de horas focada e tem um trabalho de uma maior qualidade do que se calhar não tivesse aquelas duas responsabilidades, não é? Portanto, tudo começa num patamar, por isso é que eu falei nas horas. Eu falei nas horas porque nós temos muito o paradigma de que a pessoa tem que ficar mais horas, e até pode ficar, não tem mal nenhum, mas tem que ficar mais horas, porque senão não está a demonstrar ser Que um tem bom interesse. trabalho. Sim. Uhum.
ou que é competente. E graças a Deus já existem até vários estudos e vários países, como também já falámos, em que está mais que comprovado que o foco, a concentração e a habilidade que cada um tem, portanto, o que é necessário é fazer um recrutamento bom, não é ver este preconceito, é fazer o recrutamento certo, que a pessoa, quando focada, se calhar trabalha mais em 2 horas do que em 8 horas, porque tem que fazer render, às vezes até às 8 horas de trabalho, aquilo que tem para fazer. E isto Claro. não é Aliás, real. até em termos europeus, quando nós tivemos a fatídica presença da Troika cá em Portugal, acho que a memória está presente em toda a gente, não é? Tivemos Uhum. uma série de estudos sobre isso relativamente Portugal comparativamente com os seus pares europeus. O número de horas que se trabalha que não se equipara propriamente à produtividade que o país no seu geral tem. Exatamente. Há uma série de estudos sobre isso que comprovam que não tem nada, não estão relacionadas. Quantidade de horas versus a produtividade não estão propriamente relacionados. Mas mesmo assim, nós culturalmente por cá, em Portugal, não conseguimos alterar esse paradigma e aqui sai um bocado em defesa das mulheres que são mães, acaba por lhes prejudicar imenso, condiciona imenso na gestão da sua vida pessoal, o conciliar a vida pessoal com a vida profissional. E é uma exigência de tal maneira que muitas Muitas vezes mulheres, acaba por nem um lado nem o outro estar a ser propriamente pleno para a vida daquela mulher e começam aqui a tal exaustão que tu falavas na nossa live anterior. muitas mulheres acabam por escolher ou adiar, que querem ser mães, muitas mulheres querem ser mães, adiar isso com medo das consequências que poderão vir a ter. E isto é uma escolha. Não ter trabalho ou a sua carreira pode ser muito importante para mim, para ti, Sona, pode, ou melhor, ter uma boa carreira, e uma boa carreira para mim é uma coisa, para ti pode ser outra e está tudo bem, não é? Mas eu não tenho que escolher entre ser mãe e ter uma boa carreira. E as consequências ainda são tão presentes que as pessoas acabam por adiar a questão mãe para poderem ter a carreira X. Depois chegam a uma certa idade e então vão querer ser mães. É como se agora já estou na empresa há não sei quantos anos, então eu já estou segura para ser mãe. E isso é uma escolha complicada e portanto, esta questão de mãe e colocada às mulheres pode condicionar a vida de alguém. Pode condicionar tudo. Condiciona, naturalmente que sim, não é? Condiciona. Agora, partirmos do princípio que não vai ser uma boa mãe porque foi efetivamente mãe, não vai ser uma boa mãe, não vai ser uma boa profissional porque foi mãe, é uma coisa muito complicada e que tem que parar. Nós temos que começar a perceber. Andreia, diz-me outra coisa. E será que é por isso que muitas vezes nas empresas há mulheres que a expressão é mesmo essa, vestem as calças em termos de comportamento, em termos da relação com outras mulheres, em termos de ambição, o que não tem mal nenhum para mim, mas como culturalmente há aquele estigma de que o homem é mais ambicioso, ou se a mulher for ambiciosa, parece que já há algum mal nisso, e eu acho que não há mal nenhum. Não. Será que é por aí também que algumas mulheres assumem esta persona para se fazerem valer e marcarem uma presença que lhes permita ganhar a estabilidade em termos de presença na empresa para depois poderem ascender à sua intenção da maternidade? Sim. Há ali muito uma questão, e aqui vamos entrar no nosso quinto ponto, Sona, muito bem feita esta ponte, fantástico. Então, a mulher precisa de agir um bocado como um homem para ser respeitada numa empresa. Isto é um estigma muito difícil e, como tu disseste muito bem, ela veste as calças e não sei se efetivamente não terá mesmo condicionamento na sua forma de vestir para mostrar muitas vezes uma competitividade maior, porque a grande diferença entre a energia masculina e feminina, e quando eu digo energia masculina e feminina,
tem muito a ver com a competitividade. Porque há homens que têm uma energia feminina maior e há mulheres que têm uma energia masculina maior. Eu não estou a falar da homossexualidade. Isto tem a ver com sensibilidades, formas de estar. Em cada 4 homens há um que tem uma energia mais feminina. E em cada 4 mulheres há uma que tem uma energia mais masculina. Então, a que tem energia mais masculina vai se sentir mais adequada ao mundo empresarial, principalmente aqui, não é? Em que ela se sente, a competitividade para ela é muito fácil de assumir. As outras é um prazer. É mais combativa, se calhar, é mais bélica, é mais, se calhar, amiga de usar calças, calças no sentido próprio da peça, da roupa. Exatamente. Exatamente. Que tenham um estilo visual em termos de imagem menos feminino, não é menos feminino, mas que tenha mais formal, altamente formal, dependendo, claro, do contexto de trabalho em que estiver, mas muito mais formal, porque o formal coloca logo aquela imagem imponente de poder. E, então vamos imaginar, eu sou uma mulher com uma energia feminina bem vincada em mim, então eu vou assumir uma postura mais competitiva, mais assertiva, não vou vestir uma roupa que demonstre mais a tal competitividade, o empoderamento que tu estás a falar, para me sobressair. E depois há aqui um choque muito grande muitas vezes, que eu chego a casa, eu ainda trago aquela energia muito forte e depois há conflitos com o próprio marido, porque aquela pessoa não está a ser ela. O que ela está ali é desempenhar uma personagem para conseguir os objetivos dela, é isso? Certo, e consegue ser, e consegue, ninguém está a pôr em causa do conseguir, mas isto lá está, há um estigma muito grande. Se a mulher, e atenção, eu em empresas, eu já fiz isso, eu também já tive cargos de digamos assim, de chefia, pronto, e eu percebia que eu tinha que falar de uma forma mais, talvez agressiva, não digo agressiva no sentido de agressão, não é? Para me fazer ouvir. E o meu trabalho mais feminino era feito constantemente, mas ninguém o reconhecia, principalmente em recursos humanos. Porque eu falava muito com as pessoas por trás, eu dava o meu apoio e isso acabava por ajudar e condicionar de alguma forma as decisões com base, estamos a falar de recursos humanos, não é? No respeito no próximo, da decisão do que é que cada um quer ser, etc. Mas isso não é valorizado. Repara, é nos recursos humanos que tudo começa na construção da espinha de uma empresa. Certo. É aí que é feita a seleção, recrutamento e tudo mais. Se num departamento onde tudo começa e onde tudo deve ser o mais perfeito e harmonioso possível para o bom funcionamento da empresa, há estes estigmas, imagina o resto, não é? Não é lá está, por isso é que é uma sombra. Uma sombra ou uma não é perceptível, não é? Não é perceptível muitas vezes pela própria pessoa que tem que fazer um papel que é desconfortável e que se sente desconfortável. Atenção, eu sinto que fiz o meu papel, mas sinto que também tive muitas vezes que fazer um papel de mais masculino. Momentos, faz parte, atenção, nós não temos só a energia feminina, as mulheres têm as duas, mas claro, e os homens também, mas há sempre uma mais incisiva. Portanto, o que é que eu me sentia mais confortável? Era ser aquela pessoa que falava com o outro, que é aquilo que eu sinto que eu sou, não é? Que é empática, mas também tive que ter momentos em que tive que me impor, porque isto a pessoa mistura muitas coisas, e aqui, vamos lá ver, isto acontece até no nosso dia-a-dia, Sónia. Claro, no nosso dia-a-dia, se nós temos esta postura de efetivamente assumirmos exatamente como somos, nós corremos o risco, e não só, isto para mim não é um risco, mas nós também estamos sujeitos, vou dizer assim, a conhecer pessoas que abusam disso, tanto de uma forma como de outra.
não é? Eu aqui falo em empresas porque é onde está o estigma mais visto, mais talvez sentido, mas todos nós já Mais sentimos. pertinente, porque repara, eu costumo Exato. dizer sempre, em consultoria de imagem, quando mesmo nas minhas redes, falo sempre de forma o mais prático, o mais simples, as dicas, as sugestões, tudo, é sempre o mais prático e sempre direcionado para o nosso dia a dia, para uma versão mais real e não editada dos luxos, dos acontecimentos, da imagem. Porque, como eu digo, a maior parte da nossa vida, ela acontece no dia a dia e ambiente de trabalho. E nas São coisas muitas pequeninas. horas. Sim, e ultrapassa as 8 horas, repara, é o preparar-se para chegar lá. É tempo que estamos a Exatamente. somar. E é o sair de lá para chegar à nossa casa. Portanto, ultrapassa as 8 horas que são ditas legalmente de trabalho em Portugal. É muito, o fator profissional ocupa muito tempo na nossa vida, seja para quem trabalha por conta de outra e também para quem trabalha por conta própria, porque quem trabalha por conta própria, e se o filme é outro, poderá ser numa outra altura. Hoje já nem vamos abordar isso, não há tempo. Pois não, já só faltam 10 minutos. Eu, Exatamente. E eu queria te perguntar só uma coisa, Andréia, até para as sim, pessoas que estão a ouvir-nos e quem depois vai ver a live. e quem quiser, Existem desculpa, querer, técnicas, sim, diz, sim, quem quiser fazer existem perguntas, técnicas, está ótimo, deixa-me só dizer, e necessito nisso, diz, diz. perguntas, quem quiser fazer perguntas pode começar a fazer, porque faltam 8 minutos e enquanto eu e a Sona eu respondo a esta questão, depois nós vemos as perguntas, está bem? Diz, Sona, diz, Estava a desculpa. indicar, existem técnicas, formas, comportamentos para nos protegermos, para conseguirmos ir Deixei vivenciando de no ouvir. meio desta penumbra toda. Ai, Conseguiste ouvir? não, Sona, desculpa, não consegui. Estava eu a perguntar-te, existem técnicas, formas, dicas que tu possas dar como coach para as pessoas conseguirem sobreviver a toda esta dinâmica que muitas vezes é imperceptível. Às vezes nós já estamos tão em piloto automático que as pessoas não se apercebem que têm todas estas condicionantes no seu caminho e Sim. que não contribuem nada para ter uma qualidade de vida. Bom, é assim, existem dicas. As dicas que eu fui falando aqui, muitas vezes as pessoas chegam, lá está, ao gabinete e a achar que são as piores pessoas do mundo porque são diferentes. Ai, Mas meu Deus. quando em conversa e questionando, porque a gente não dá a resposta, quando questiona, a pessoa acaba por efetivamente perceber que afinal não há nada de errado com ela. Então, a Uhum. minha questão é, primeiro, trabalharem vocês mesmos, não é? O vosso autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, mais eu sei como é que eu vou agir, mais eu sei qual é o meu limite perante alguma situação, mais eu vou tornar-me mais próxima de mim mesma e mais real comigo mesma. Isto é um trabalho que nós fazemos com as Uhum. situações da vida e para isso nós temos que efetivamente estar parados, muitas vezes parar, aliás, parar uma vez por semana, uma vez por dia, parar, olhar para nós, fazer exercícios, questionarem-se a vocês mesmos, até às vezes aquilo que nós julgamos. Nós somos os nossos primeiros julgadores. Eu sou a Uhum. primeira a julgar-me a mim Sim. mesma. Eu só me vai incomodar que alguém ache que eu ainda não fui mãe porque já tenho 39 anos, se eu achar que isso está mal em mim. Senão aquilo passa-me ao lado. Não quer dizer que eu não reconheça que isso seja uma condicionante para muitas pessoas. Para muitas pessoas. Claro. Então, aquilo que eu penso sobre mim acaba por ficar em primeiro lugar. Então, trabalho de autoconhecimento, parar, questionarem-se a vocês mesmos aquilo que pensam dos outros e que pensam de vocês mesmos. E perceberem o que há de errado e porquê que está errado. Claro, se precisarem de ajuda, seja o que for, há sempre terapeutas, há livros, há cursos. O que não falta é, hoje em dia, há o Google. O Google, atenção, O doutor Máximo. para conseguirmos, verdade, O Google é o doutor Máximo, como eu costumo dizer. para conseguirmos reconhecermos e estarmos mais próximos de nós mesmos e assumirmos a nossa verdade, seja ela qual for, Qual for. sem Muito bem. medos, sem condicionantes. E para isso é preciso coragem. Coragem. Eu sei a minha verdade, então eu vou ter que a assumir. Não é? Claro, Sona, os outros, enfim, os outros não se adequarem
à verdade de cada um, lamentamos, mas quer dizer, é a vida, faz parte. Exatamente. Não Sim, podemos faz estar a parte. agradar a todos. Nós não podemos ser amados por todos, não é? Nós não podemos ser amados por todos. Eu queria questionar também, assim, muito rapidamente, se esta questão que nós estamos a falar ali das empresas, se aparece muitas pessoas ao pé de ti, nem tem a ver com as empresas, em que as pessoas te dizem, eu quero ser isto. Muitas vezes tu identificas que aquela até nem é, como é que tu dizes, o estilo da pessoa, mas sim o estilo de imagem que a pessoa normalmente tem, mas se ela te demonstra quando vai comprar algo, se ela efetivamente quer algo diferente, se ela nota que não está assim, se tu notas que há muita gente a não ser autêntica quando te Sim, há procura, muita gente ok? em termos de vestimenta que não é autêntica no sentido, não é que as pessoas sejam falsas, atenção. Sim, Autêntica é sim, sim. alinhar aquilo que é o seu estilo, a sua essência, porque o estilo é o reflexo daquilo que nós somos. Se eu sou uma pessoa tímida, à partida o meu estilo é um estilo mais romântico, hum, pode ser um estilo mais descontraído, mais prático, enfim. Se eu andar num universo mais formal, eu for uma pessoa um bocadinho mais séria, o meu estilo há de ser o outro, mais clássico, por aí fora. Há sim, há muitas pessoas que estão completamente fora daquilo que é o seu estilo, em que a sua essência não está alinhada com aquilo que elas são de base. Isso aparece muito, isso é o normal. Depois o meu trabalho em consultoria de imagem é realmente ajudar a pessoa a fazer esse alinhamento, porque também é aqui um fator. Uma coisa é a pessoa, o pessoal, que tem Uhum. que ser primeiramente trabalhado e depois para poder conectar o profissional. É como eu digo, a imagem Exatamente. pessoal, a imagem profissional, elas têm de andar lado a lado, porém não pode haver um trabalhar primeiramente na profissional, porque a base é a pessoa, é o pessoal. Ela é que é a estrutura, ela é que é a base. Então a base tem que começar na pessoa e depois facilmente é adaptável, e encaixado ou conectado à sua imagem A profissional, sua imagem. seja em que profissão ela estiver. Porque hoje em dia nós não estamos propriamente na era em que se está há 30 anos numa empresa ou 20 ou... Não, os empregos são muito variáveis, os contextos são muito variáveis. Uma pessoa hoje é administrativa, amanhã pode ser diretora de vendas e no outro dia pode ter a sua empresa e depois aí gira em muito mais contextos. Portanto, E a essa, base é o pessoal é o fundamental e depois a partir daí traz-se o profissional e faz-se a conexão. a partir daí readapta-se e ajusta-se, não Sim, é? sim. Isso é muito, muito interessante. Até porque e esta mensagem que eu vou dar é efetivamente para tudo. No fundo, nós no futuro, quem se torna inflexível a nível de estigmas, de preconceito, de paradigmas, de forma de vestir, vai acabar por sofrer um pouco mais, porque nós estamos a entrar, quer queiramos, quer não, numa nova era. A pandemia vai efetivamente mostrar isso. E se nós continuarmos inflexíveis, as coisas estão a mudar lá fora, as pessoas estão a mudar, as empresas estão a mudar e nós vamos acabar por sofrer muito mais nisso. Então, flexibilidade acaba por ser. E flexibilidade não é fazer, vamos lá ver, não é? Não é fazer tudo o que os outros querem. É readaptar-me. Eu assumo quem eu sou, mas aceito o outro como ele é. Isto é flexibilidade. Não é flexibilidade, hoje sou assim, amanhã sou assado. Hoje estou com esta pessoa que é uma pessoa que gosta muito roqueira e hoje vou ser muito roqueira. Hoje vou ser homem, amanhã ter uma energia mais masculina na empresa e amanhã já vou ser muito feminina porque o meu namorado. Então, assumam que quanto mais próximos estiverem de vocês e mais flexíveis na mente, na abertura da mente, mais facilidade nós temos. Claro que Bom, sim. na próxima live vamos falar sobre as redes sociais como base de comparação à vida. Grande live, não é, Sónia? E a nossa imagem pessoal, exatamente. A nossa Oh, imagem pessoal, essencialmente, é o estilo de vida. muito bem. Olha, a minha Anitta, a Ana de Pina, acabou de chegar. Ana, estamos a Mas, terminar, mas fica gravado. mas dizemos um olá e um adeus. Faltam 5 Beijinhos, obrigada.
quem quiser já sabe, questione, a mim ou a Beijinhos. Sona. Um beijo muito grande. Até à próxima. Beijinhos, fiquem bem. Até a próxima. Tchau, tchau.